Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Beatriz. E eu sou a professora Lilian. Estamos aqui para falar com vocês sobre o Imposto de Renda Pessoa Física. Nesse curso de Imposto de Renda da FASEC, vamos realizá-lo em duas partes. Nesta primeira etapa, aqui com vocês pelo YouTube, e a segunda parte de modo presencial aqui na FASEC, abordando assuntos específicos sobre o IRPF. Nessa primeira etapa, vamos entender as questões básicas para a elaboração de um imposto de renda. Afinal, como eu faço, o que eu devo incluir, o que significa cada campo dentro do programa. Ou seja, por onde eu começo? Primeiramente, a gente começa entendendo o que é o IRPF, o que é o Imposto de Renda Pessoa Física. Lembrando que, embora a gente fale Imposto de Renda da Pessoa Física, eu não devo declarar apenas o meu rendimento, mas também esse imposto de renda, essa declaração que nós temos que realizar, também inclui os bens e direitos. Não é mesmo, professora? Exatamente. Você precisa declarar todos os rendimentos que ficaram retidos na fonte durante aquilo que a gente chama de período de apuração. O período de apuração, no caso, foi 2021, ano passado. Então, neste ano, 2022, é o exercício de 2022, você vai ter que declarar todos os rendimentos referente a 2021 e, como a professora Beatriz falou, rendimentos, bens e direitos. Agora vem uma pergunta. Se este imposto já foi retido na fonte, ele já foi descontado do teu salário, o que é que a gente tem que declarar agora, professora Beatriz? Então, a Receita já faz as retenções mensais de acordo com a sua renda. Mas é preciso fazer essa espécie de confrontação que a gente realiza ao fazer o imposto de renda, para verificar o que você já pagou, o que você reteve na fonte e o que você de fato deve ainda pagar, ou seja, há casos que o contribuinte tem várias fontes de renda e que precisam ser computadas juntas para formar uma base de cálculo. Em outros casos, o contribuinte não deveria de fato ter pago e pode receber de volta o valor, pelo menos em parte, por meio da restituição do imposto de renda. Então, pelo cálculo, por exemplo, se você reteve de imposto de renda, ou seja, pagou mais do que deveria de imposto de renda, vai ser feita uma restituição desse valor excedente. Então, acontece muitas vezes que eu não atingi o máximo necessário durante o ano para realizar de modo obrigatório o imposto de renda pessoa física. Mas durante alguns meses, devido a comissões ou outros trabalhos, eu retive um imposto de renda. Então, ao fazer essa declaração, eu consigo restituir esse valor que eu paguei. E também tem caso que eu tenha contribuído menos que o necessário, ou seja, ganhei, tenho duas fontes de renda que somando eu teria outra alíquota dentro da tabela de imposto retido na fonte e teria que pagar um valor a mais. Ou seja, eu, durante o ano, foi descontado, foi retido um valor a menos do que efetivamente eu deveria ter pago. Assim, ao fazer o imposto de renda, vai dar um imposto a pagar, que seria essa diferença que eu já deveria ter contribuído durante o ano devido à minha renda. Então, o que a gente vai fazer agora é uma declaração para confrontar aquilo que você pagou com aquilo que você de fato deveria ter pago. Isso mesmo. Então, se eu paguei a mais, eu vou restituir, Pelo menos em parte, né? Em parte. Você pagou a mais, é como se o Estado vai te devolver aquilo que você pagou a mais. Agora, se você pagou a menos, eu vou recolher o imposto, ou seja, eu vou pagar essa diferença aí, vou devolver aos cofres públicos o que eu deveria ter pago a mais. E quem deve realizar obrigatoriamente o imposto de renda, professora? Muito bem. Quem são as pessoas que são obrigadas a declarar o imposto de renda? O primeiro grupo, que talvez seja o maior, são todos aqueles que tiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70. Então, se você, durante o ano de 2021, auferiu, obteve renda superior a R$ 28.559,70, você está obrigado a fazer a declaração. Como você sabe exatamente o valor da sua renda?
por meio de um documento chamado Informe de Rendimentos, que a empresa onde você trabalha ou o banco onde você tem aplicações precisa obrigatoriamente te fornecer. Então, o primeiro grupo de pessoas que precisam obrigatoriamente fazer a declaração é quem obteve renda acima de R$ 28.559,70. Além de você que teve renda acima de R$ 28.559,70, quem mais está obrigado? Aqueles que em qualquer mês tiveram ganho de capital na alienação de bens e esse ganho de capital está sujeito a imposto de renda. Então, ganho de capital, por exemplo, com bolsa de valores, ganho de capital com o mercado de futuros. Então, se você é investidor, se você opera na bolsa de valores, você certamente está obrigado. Existe uma outra situação que é para aquelas pessoas que recebem rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil durante o ano. Então, por exemplo, se você é bolsista, recebe bolsa, por exemplo, para fazer mestrado ou doutorado, e a soma no final foi acima de 40 mil, você precisa fazer a declaração. O fato de você ter que fazer a declaração não significa necessariamente que você precisará pagar. Como eu disse, existem rendimentos que não são tributáveis, ou seja, eles são isentos. Você não necessitará pagar imposto sobre alguns desses rendimentos. Entretanto, você está obrigado a fazer a declaração. Se você exerce atividade rural, você está obrigado a fazer a declaração se você teve receita bruta acima de R$ 142.798,50. Existe também a possibilidade de você compensar prejuízos de períodos anteriores, né? Do período de 2019 para frente, existe a possibilidade, se você exerce atividade rural, de você também fazer a compensação. Outra situação, se você teve até o dia 31 de dezembro de 2021 a posse de bens com valor superior a R$ 300 mil. Então, se você teve um bem, supondo-se que você tenha vendido este bem no dia 1º de janeiro, mas se no dia 31 de dezembro este bem era seu, você precisa fazer a declaração, inclusive se for propriedade rural sem plantação, aquilo que a legislação chama de terra nua. Se você tem um bem, então, acima desse valor, um imóvel, um veículo, acima de R$ 300 mil, você também está obrigado. Esses são os principais motivos que geram a obrigatoriedade da declaração. Se você se enquadra em qualquer um deles, ou seja, renda acima de R$ 28.559, você teve ganho de capital, se você recebeu rendimentos não tributáveis acima de 40 mil, se você teve renda bruta acima de 142.798 com atividade rural, se você tem bem acima de R$ 300 mil, você está obrigado a declarar seu imposto de renda. E outra pergunta que é muito recorrente é dos documentos necessários. Que às vezes a gente tem essa ideia, eu já mandei o meu informe de rendimento da empresa, o que mais precisa? Porque às vezes a gente manda para o contador e pede um monte de documentos. Não, se você comprou o carro, eu preciso do contrato de compra e venda, eu preciso de uma série de informações, da descrição do carro, por exemplo, do contrato, da compra do imóvel e dentre outros vários documentos. E tudo isso, na verdade, pessoal, vai depender de como você vai declarar, o que você vai declarar. Aliás, do que é necessário ser declarado. Então, como dito anteriormente, a declaração de imposto de renda da pessoa física é uma declaração de renda, bens e direitos. Então, considerando que as fontes de rendimentos podem ser diversas, nós temos que entregar, por exemplo, toda a documentação sobre os salários, que é o informe de rendimento que a empresa que você trabalha ou as empresas que você trabalha vai emitir, os benefícios, aposentadorias, pensões, renda variável, o informe que o banco vai te dar, porque vai precisar declarar lá nos bens e direitos a conta corrente, se você tem poupança, renda fixa, renda variável, todos os documentos de bens e direitos que você adquiriu. Ou seja, no ano de 2021, eu comprei um carro. Precisa de todos os documentos relacionados a esse carro. Inclusive, se foi à vista, se foi financiado.
E isso também vai influenciar ali na questão de dívidas e ônus, né? Pois se eu fiz um financiamento, eu estou tendo que um bem e um direito, em contrapartida, eu tenho financiamento, uma dívida a pagar. Há uma saída, né? Você comprou um veículo, por exemplo, mas você precisa explicar com que dinheiro você comprou. Então, a questão que muitos se assustam é, não vou declarar que eu comprei esse carro ou esse imóvel, senão a Receita vai achar que eu tenho muito dinheiro. Mas a questão é, se você comprou um imóvel, comprou um carro, isso tudo vai ser documentado. De uma forma ou de outra, o governo vai estar sabendo. O leão sabe. O leão sabe tudo, afinal. E outra questão, esses bens e direitos que você vai declarar, o informe de rendimento da minha conta bancária, o carro que eu comprei, o móvel que eu comprei, não vai influenciar no imposto a pagar ou a restituir, mas precisa estar declarado. Afinal, o imposto a pagar ou restituir vai ser em cima do seu rendimento tributável que você recebeu das empresas. Então, na hora de declarar o imposto de renda, se você vai pedir para um contador declarar, ou se você é a pessoa que vai fazer a declaração, você precisa ter em mãos todos os seus documentos pessoais e também os documentos referentes a tudo aquilo que vai ser declarado. O principal é a declaração de rendimentos, como eu já falei, quem é obrigado a te fornecer é a empresa onde você trabalha ou os bancos onde você tem conta. Mas além disso, recibos, documentos de veículo, recibos de médicos, documentos de imóveis, extratos bancários, certo? Então, todos os recibos, tudo aquilo que você vai declarar no sistema, você precisa ter documento comprobatório. Tudo aquilo que você for inserir no sistema, você precisa ter um documento comprovando que aquela operação é real. Inclusive, pessoal, lembrando que se você recebe também aluguéis, também é uma fonte de rendimento. Então, também havendo comprovação, é necessário fazer essa declaração. Afinal, vai somar no seu rendimento. Bom, professora Lilian, agora que nós já sabemos por onde começar, afinal, quais documentos são necessários, quem precisa declarar, vamos aprender na prática o passo a passo do preenchimento de uma declaração? Bora lá, vamos nessa então. A primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site da Receita Federal e realizar o download do programa de declaração. Isso aí você faz tanto no teu Windows, no teu Android, no teu iOS. O mais comum é que se utilize no computador, né? Seja o Windows ou o iOS, mas também tem opção para Android. Então, você baixa o programa exclusivamente por meios eletrônicos. Ou seja, você consegue fazer o seu imposto de renda ou pelo celular ou pelo notebook, por meio que seja possível para você realizar e viável. Inclusive direto no portal da CAC, né? Inclusive sem fazer download, né? Você consegue fazer essa declaração. Mas nós vamos focar aqui no preenchimento por meio do sistema for Windows, que é o mais comum, que é o mais utilizado. Então, pessoal, ao baixar o programa e abri-lo, vai aparecer esta tela para vocês. Então, inicialmente, tem até aqui alguns links úteis, né, que a Receita deixou, incluindo a questão das novidades, né, que tivemos algumas atualizações em 2022. É isso aí, algumas das principais novidades são a possibilidade de você acessar a sua declaração pré-preenchida. Para você fazer isso, você tem que ter conta Gov e essa conta tem que ser nível prata ou ouro, né? A conta Gov ela tem níveis de segurança e você precisa aumentar a segurança dela, porque o primeiro acesso ela fica como bronze. Você aumenta a segurança dela a partir de algumas validações que são feitas e chega ao nível ouro. Outra novidade interessante agora para este ano é que é possível receber a restituição via Pix. Do mesmo jeito que também é possível pagar o imposto via Pix, né? Continua sendo possível parcelar em até 8 vezes, caso você tenha o pagamento ou o imposto a pagar. E agora, uma coisa importantíssima, prazo para entrega da declaração. Qual é o prazo, professora Beatriz? Pessoal, o prazo para envio da declaração já iniciou no dia 7 de março e vai até o dia 29 de abril. Então não vamos deixar para a última hora
uma que sempre lá no período final o sistema pode estar sobrecarregado, pode demorar para transmitir a sua declaração. E o quanto antes você realizar, se você tiver imposto a restituir, vai entrar antes também, né? Mais você rápido a gente recebe, vai receber, né? Nos primeiros lotes aí que vai ter de restituição. Então, muito bem, pessoal. Você está olhando aí, você está vendo na tela, como a gente já falou, né? A tela inicial do programa do Imposto de Renda. Existem algumas, como já foi dito, né? Algumas novidades. Por exemplo, você pode entrar aqui, ó, direto com o Gov, aqui nesse cantinho, se você tiver a tua conta no Gov, tá? Mas vamos lá, vamos começar a fazer um preenchimento novo. Vamos clicar aqui, nós temos 3 opções: declaração de ajuste anual, declaração final de espólio, declaração de saída definitiva do país. A gente pode começar importando a declaração do ano anterior. Por exemplo, eu fiz a declaração ano passado e eu vou começar importando ela, porque daí eu já tenho os dados, né? Os meus dados pessoais, os dados dos meus dependentes já estão aqui, então ele já ajuda bastante. E como eu disse, a declaração pré-preenchida, que eu posso também preencher a partir deste ano, né? Passa a ser possível, e o que a maioria talvez vá fazer é iniciar a declaração em branco. E é isso que a gente vai fazer. Você vai deixar marcado aqui a declaração de ajuste anual e depois clicar em iniciar declaração em branco. Aqui você vai precisar colocar o teu CPF ou o CPF da pessoa que está declarando. Coloca o CPF e coloca o nome. Eu estou criando aqui um contribuinte apenas para simular, tá? Ok? Ele vai dar aqui algumas informações, só dá o ok. E ele já vai abrir a tela para que você comece a inserir as tuas informações. Primeira coisa que a gente precisa entender, que nós temos 2 tipos de declaração. Nós temos a declaração completa e a declaração simplificada. Aqui nesse cantinho aqui a gente tem a opção pela declaração. A completa, que é essa que a gente chama de completa, mas é por deduções legais. E a declaração por desconto simplificado. Qual que é a diferença entre elas? À medida que você vai preenchendo, o próprio sistema vai dizendo de que maneira é mais compensador. Mas assim, só para a gente entender qual é a diferença entre elas, no modelo simplificado, existe um cálculo que todos os rendimentos são calculados, é feito é atribuído um desconto de 20%. E se você chega à base de cálculo, que é no máximo 16.754, e você paga aí em cima dessa base de cálculo, certo? Então, no desconto simplificado, ele é ideal para quem? Para quem tem só uma fonte de renda e para quem não tem muito o que deduzir, certo? Então, é possível que no desconto simplificado ou pelo modelo simplificado você consiga ter um valor menor se você não tiver muita coisa para deduzir. E ele é chamado de simplificado porque você não precisa colocar nenhuma informação a mais. Você só precisa colocar a sua declaração de rendimentos. Se você optar pela declaração completa, você precisa incluir tudo aquilo que você tem que deduzir. Por exemplo, todas as suas despesas hospitalares, todos os seus dependentes, e ele é ideal para quem tem mais despesas para deduzir. Qual que é o melhor modelo? Simplificado ou completo? Você faz o preenchimento e o próprio sistema vai dizer para você em qual dos modelos você tem mais imposto a pagar ou mais imposto a restituir. Então, a gente começa aqui identificando o contribuinte. Na identificação do contribuinte, eu preciso incluir todos os dados: data de nascimento, título de eleitor, preciso incluir o endereço, preciso incluir a natureza da ocupação. Então vamos fazer aqui a simulação. Vamos imaginar que a nossa contribuinte simulada aqui, a Catarina Vambora, vamos supor que ela seja uma funcionária de um escritório de contabilidade, certo? Você vai dizer aqui que ela é uma empregada do setor privado, exceto de instituições financeiras.
Se é de uma instituição financeira, você seleciona que é de uma instituição financeira, quer dizer, de um banco ou de algum tipo de cooperativa de crédito. Por exemplo, microempreendedor, se é proprietário de empresa. Você vai colocar aqui o tipo de ocupação principal, inclusive se essa pessoa ela é bolsista. Lembra que eu disse que existem situações em que a pessoa recebe bolsas e ela precisa, é um rendimento não tributável, mas ela precisará fazer a declaração, certo? Militar, aposentado, enfim, servidor público, profissional liberal sem vínculo de emprego, é uma outra possibilidade, né? Então, primeiro ele vai colocar aqui qual é a natureza da ocupação. Eu sugeri que ela seria uma trabalhadora empregada no setor privado. Eu venho aqui em ocupação principal e aqui eu vou encontrar, se no caso ela é contadora, que é a nossa sugestão aqui, que ela é uma profissional de ciências jurídicas, sociais e humanas. Só clicar aqui no mais aqui e aqui eu vou encontrar economista, administrador, contador, auditor e afins. É isso aqui que eu vou selecionar. Poderia selecionar qualquer outra, né? Professor, advogado, psicólogo ou qualquer outra ocupação. Então, nessa primeira parte, eu vou identificar o contribuinte, vou colocar todos os dados do contribuinte. Se o contribuinte tem cônjuge ou companheiro, se eu colocar que sim, automaticamente ele abre para colocar o CPF do cônjuge ou do companheiro, né? Mas esse campo não é obrigatório. Se eu colocar o CPF do meu cônjuge, automaticamente o meu cônjuge vai ser o meu dependente? Não. Você pode colocar o CPF dele aqui, não significa que ele vai ser chamado de dependente seu. Uma vez que eu tenho, então, feito a identificação a identificação do contribuinte, eu tenho dois pontos principais que eu preciso preencher. O primeiro ponto principal é o ponto dos meus rendimentos. E o segundo ponto principal são as deduções que eu posso ter. Então vamos lá. Você vai precisar ter em mãos, como já foi falado, toda a documentação. Então nós vamos começar aqui. Depois que eu fiz a identificação do contribuinte, eu vou para os dependentes. O que são dependentes? Então, o dependente é qualquer pessoa que se encaixe nas definições que a própria Receita Federal dá. Então, lá nas normas da Receita tem uma lista, né, de quem pode ser dependente. Normalmente, os principais dependentes são os filhos ou enteados, certo? Tanto filho quanto enteado pode ser dependente, ou também o companheiro ou a companheira, com quem a pessoa seja casada ou casado, né? Ou com quem ela viva numa condição de união estável. O importante é o seguinte: se eu tenho um filho e eu vou declarar ele como dependente meu, o pai dele não pode declarar a mesma criança como dependente. A mesma pessoa não pode ser dependente de dois contribuintes. Se eu tenho, por exemplo, meu companheiro e eu quero colocar ele como meu dependente, eu só posso fazer isso se ele não declarar imposto de renda. Se ele declarar, eu não posso colocá-lo como meu dependente, certo? Então existem algumas regras relacionadas com o dependente e não há limite de quantos dependentes eu posso incluir. Eu preciso observar a questão das regras, né? Por exemplo, posso colocar o meu pai e minha mãe como meus dependentes? Posso colocar, a lei permite que eu coloque, desde que os meus pais não declarem imposto de renda. Eu posso colocar o meu sogro ou minha sogra como meu dependente? Posso colocar, desde que o meu companheiro também seja o meu dependente. Então, o que a legislação entende? Eu coloco o meu esposo como meu dependente e os pais dele são dependentes dele, portanto, entra como meus dependentes também. O que é que não pode acontecer? Como eu já falei, a mesma pessoa ser dependente de mais de um declarante. Outra coisa importante quando a gente coloca o dependente: a renda desse dependente, a receita que esse dependente tem, vai somar a renda do contribuinte. Então, vai aumentar a base de cálculo do imposto. Então, imagina o seguinte, que eu decida colocar o meu pai como meu dependente e o meu pai é aposentado. Eu vou incluir meu pai como meu dependente e eu vou colocar a renda do meu pai.
Logo, a renda do meu pai se soma à minha renda e aumenta a base de cálculo do meu imposto. Qual que é a vantagem de você colocar um dependente no teu imposto de renda? É que para cada dependente, a base de cálculo do imposto diminui R$ 2.275,08. Não é o imposto a pagar, é a base de cálculo. Se a base de cálculo diminui, logo o imposto também diminui. Só que isso só para quem opta pelo modelo completo, certo? Antes de ir colocando o vizinho, o sogro, o pai, o sobrinho como dependente, verifique as regras, tá? Você pode colocar teu sobrinho como dependente, desde que ele de fato dependa de você, certo? Você pode colocar como dependente alguém que por exemplo, tem uma limitação física ou uma limitação mental e por isso não tem condições de trabalhar e não tem o arrimo de outra pessoa. Se for de fato o seu dependente, você pode colocá-lo como seu dependente e isso vai gerar um abatimento no imposto que você tem a pagar. Bem, então aqui, independente, eu vou colocar aqui então um filho ou enteado até 21 anos, vou colocar aqui o CPF, vou colocar aqui a data de nascimento dessa pessoa, vamos imaginar que seja alguém que nasceu em 2010 e vamos colocar aqui o nome, você precisa colocar todos os dados, tá, dessa pessoa. Dependente mora com o titular, eu digo se sim ou não, e uma vez que eu tenha colocado aqui o dependente, ele já gera uma dedução de R$ 2.275, ok? Se eu colocar um novo dependente, vai gerar mais uma dedução de R$ 2.275. Ah, eu posso colocar quantos dependentes? Você pode colocar quantos dependentes você de fato tiver. Cuidado para não colocar dependentes que não sejam dependentes de fato e isso gerar depois problemas de malha fina por dados inconsistentes, por dados incompatíveis. Outro ponto, uma vez que a gente tenha falado de dependente, vamos pensar aqui nos rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica. Aqui é uma questão é uma questão simples, mas que pode se tornar delicada. Por quê? Eu preciso colocar todos os meus rendimentos e os rendimentos dos meus dependentes. Lembre-se, se eu colocar o meu esposo como meu dependente, eu preciso incluir aqui os rendimentos dele. Se eu colocar os meus pais como meus dependentes e meus pais forem aposentados, preciso incluir aqui os rendimentos deles. Mas vamos colocar aqui só os rendimentos aqui deste titular. Eu preciso identificar qual é a fonte pagadora. Vamos abrir aqui só para vocês darem uma olhadinha no que é o comprovante de rendimentos. Esse aqui é o documento que a sua empresa onde você trabalha vai te fornecer, tá? Aqui tem todos os dados que você precisa para preencher aquele campo. Os dados de quem está pagando, os dados de quem está recebendo e os valores, certo? Então, para isso, vamos criar aqui uma fonte pagadora. Preciso colocar o CNPJ da fonte pagadora. Lembrando que o CNPJ ele vai estar aqui no teu comprovante de rendimentos. Vou colocar aqui o nome da fonte pagadora e vou colocar quais foram os rendimentos que eu recebi desta pessoa jurídica. Neste caso, a Catarina Vambora recebeu R$ 45.099. A gente vai colocar o valor aqui. Preciso colocar aqui qual a contribuição previdenciária, ou seja, quanto que ela contribuiu de INSS, onde eu encontro essa informação? No próprio informe de rendimentos. Tenho aqui, ó, contribuição previdenciária. Certo? Então assim, ó, à medida que eu estou preenchendo aqui, o sistema está me dando aqui os valores que eu tenho que pagar. Por enquanto, a nossa contribuinte aleatória tem imposto a pagar, ok? Quanto ela já pagou, quanto já foi retido na fonte? Aqui está dizendo que já foi retido na fonte R$ 1.233,74. Eu volto para cá, preencho o quanto foi retido na fonte. Pronto, agora o sistema está dizendo que eu vou ter um pouquinho de imposto a restituir, porque eu já paguei mais do que eu deveria, mas eu não terminei de preencher ainda. Preciso colocar o meu 13º e o imposto de renda que foi retido sobre o 13º. Nós voltamos aqui
Pegamos o valor do 13º salário e o IR retido sobre o 13º salário. Preenchi. Se eu tiver mais de uma fonte de renda, de um salário, se eu tiver mais um emprego, eu faço aqui também. Eu vou incluindo novas fontes de renda, certo? E aqui eu incluo a fonte de renda do meu dependente. Se eu tiver recebido rendimentos tributáveis do exterior, eu incluo aqui. Devo, na verdade, incluir aqui rendimentos isentos não tributáveis. O que, por exemplo, é um rendimento isento não tributável? Uma bolsa de estudo. Bolsa de estudo que eu recebi para fazer doutorado, bolsa de estudo que eu recebi para fazer mestrado, lucros e dividendos recebidos. Então, aqui são muitas situações, certo? A própria restituição de imposto de renda em anos anteriores é uma renda não tributável, né? Não há tributação sobre ela. Eu vou colocar aqui, né, todos os ganhos que não são tributados. Existem outros rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e definitiva. O que são esses rendimentos? Rendimento de aplicação financeira, juros sobre o capital próprio, participação em lucros e resultados. Então, assim, se você tem aplicações financeiras, ou você ou o seu dependente, você precisa colocar aqui aplicações que você fez no banco. Eu tenho lá um CDI, eu tenho lá um CDB, eu tenho algum tipo de aplicação que eu faço em banco, né? Eu tenho títulos do Tesouro. Então, precisa ser colocado aqui em rendimento de aplicação financeira, né? Rendimento sujeito a tributação exclusiva. E depois eu tenho aqui uma série de outras situações, tá? Mas eu vou para aquilo que normalmente é o mais visado, que são os pagamentos efetuados. Gente, por definição ou por princípio, né, vamos assim dizer, é possível deduzir tudo aquilo que você gasta com despesas médicas, tudo aquilo que você gasta com saúde, tudo aquilo que você gasta com educação e existe também as despesas que você gasta com segurança. Então, saúde, educação e segurança, o Estado entende que é obrigação do Estado e aquilo que você gasta com isso você pode deduzir do imposto que você tem a pagar, às vezes, pelo menos em parte. Por exemplo, gastos com saúde. O que eu posso incluir aqui nos meus gastos com saúde? Vou colocar aqui, ó, despesas com fonoaudiólogos, despesas com médico, com dentista, com psicólogo, fisioterapeuta, aparelhos ortopédicos, serviços radiológicos, serviços odontológicos, exames laboratoriais, tudo isso são gastos com saúde. E isso pode ser deduzido. Tanto aquilo que você gastou com o profissional, ou seja, no CPF do profissional, aquele que atua, né, de forma liberal, quanto aquilo que você pagou para um hospital ou para uma clínica. Então, se você coloca aqui, por exemplo, o psicólogo, você vai dizer se é você, o titular, ou se foi o dependente, né, que gastou, e você precisa colocar o CPF do profissional. Isso aqui é fundamental. O valor que você pagou, a descrição, o nome do profissional, você tem que preencher tudo isso aqui. Onde que às vezes as pessoas têm alguns problemas? Quando as pessoas forjam despesas que não existem. Eu tive lá uma situação há 2 anos atrás em que eu fiz um tratamento médico e eu tenho um recibo de 2 anos atrás e lá eu tenho o CPF da pessoa e o nome completo. Vou jogar aqui. O problema é que quando a Receita cruza as informações, um declarou que utilizou o serviço, o outro não declarou que prestou o serviço. E isso gera aquilo que a gente chama de malha fina. Aquilo que é chamado de malha fina. Portanto, só inclua pagamentos que de fato foram feitos. Só inclua aquilo que de fato você pagou e aquilo que de fato você tenha recibos. Então, com saúde você pode fazer tudo isso, tá? Deduzir tudo isso. Inclusive, gastos com internação, com cirurgias, né? Podem ser incluídos. O que você não pode incluir? Quer dizer, não é incluído nas despesas com saúde. Você não inclui cirurgias estéticas, você pode incluir cirurgias plásticas, mas não cirurgias estéticas, tá?
Remoção de tatuagens que não tenha pedido médico, exame de DNA. Se você precisar de fazer viagens, gastar com viagens, com hospedagens para tratamento médico, isso também não inclui, certo? Então tem algumas coisas que não são incluídas. Despesas com farmácia eu tenho nota fiscal. Posso? Não pode. Existem alguns remédios. Os remédios, por exemplo, quando você fica internado, os remédios que o hospital inclui, que você gastou no hospital, os remédios que estão dentro da conta do hospital, pode ser deduzido. O remédio que você comprou em farmácia não pode ser deduzido, infelizmente, né? A galera do Frontal, Rivotril com Frontal, não pode deduzir esse valor do imposto de renda. Lembrando que aquilo que você gastou com saúde é dedutível integralmente. Se você gastou 15 mil com saúde, isso é integralmente deduzido da sua base de cálculo. Depois nós temos uma outra despesa que é muito comum, que são as despesas com educação. O que é que você pode deduzir? O que é que você pode incluir? Todos os gastos que você teve com instrução sua e dos seus dependentes. Despesas como creche, pré-escola, escola particular, né, ensino fundamental, ensino médio. Se você faz faculdade ou algum dos seus dependentes faz faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ensino técnico, especialização, tudo isso pode ser incluído. Mas vai deduzir tudo da minha base de cálculo? Não, infelizmente não. Na despesa com educação, você vai deduzir até R$ 3.561,50. Poxa, eu tenho 3 filhos matriculados em escola particular, eu gasto R$3 mil por mês, né, que vai daí mais de 30 mil por ano. Vou conseguir deduzir os 30 mil? Não, você vai deduzir apenas R$ 3.561,50. Este é o valor válido para 2022, tá? E este é o valor limite de dedução para educação. Mesmo que você tenha gasto 50 mil com educação, você só deduz R$ 3.561,50. O que você não deduz, que apesar de ser educação, você não deduz? Você não deduz cursos de idioma, curso de inglês, por exemplo, você não pode deduzir do imposto de renda. Aulas de esporte, dança, música, embora seja educação, não deduz, tá? Cursinho pré-vestibular também não. Materiais utilizados, né? Eu estou fazendo odonto e eu utilizo, além de pagar a minha faculdade, eu ainda utilizo um valor, eu gasto um valor muito significativo com materiais. Posso deduzir? Infelizmente não. Então, com educação, desde o curso, desde a pré-escola até o doutorado é possível, mas exclui-se cursos de idiomas, exclui-se cursinhos pré-vestibular e outras coisas assim. Vamos fazer aqui uma simulação, então, da gente colocando uma despesa aqui com... Vamos colocar 2 despesas aqui, tá? Vamos colocar uma com educação e uma com despesas médicas. Eu vou colocar aqui despesas, colocar médicos aqui no Brasil, vou dizer que foi o titular mesmo que utilizou e vou fazer aqui uma simulação. A própria titular, que é a Catarina, tem aqui um gasto com médico, tá? Então, o nome do profissional, claro, sempre aqui nomes fictícios, tá? Eu vou descrever aqui, tratamento cardiológico. Vamos imaginar que a senhorita Catarina gastou com esse tratamento o valor de R$ 7.800 no ano. Lembrando que eu só posso colocar isso se eu tiver todos os valores, todos os recibos, tá? Uma vez que eu tenha feito isso, dou o ok e o valor que foi pago aqui, 7.800, ele já alterou aqui o meu imposto a restituir. Veja, o por desconto simplificado, ele não mexeu. Porque o desconto simplificado, lembrando que se eu tirar aqui as minhas despesas aqui, ele não muda o desconto simplificado. Mas, por deduções legais, aquilo que a gente chama de declaração completa, ele já aumentou aqui o valor a restituir, tá? Sem essa despesa, ele estava com o imposto a pagar. Agora vamos incluir uma despesa com educação. Instrução no Brasil com o dependente. O dependente é o David Rafael e foi numa escola com esse CNPJ. Eu vou colocar aqui
Só ensino fundamental. O nome da escola é ensino fundamental e o que o serviço prestado foi ensino fundamental. E aí, gastei ao longo do ano aí, vamos colocar aqui, R$ 5.600, certo? Eu dou ok aqui. Ele já me traz aqui o valor, ele aumentou um pouquinho mais aqui o valor que eu tenho a restituir. A qualquer momento, né, enquanto eu estou fazendo aqui ainda o preenchimento, eu posso verificar como que está sendo feito esse cálculo, tá? De que jeito que o sistema está calculando. Por exemplo, venho aqui em ficha, resumo da declaração, cálculo do imposto, certo? Ele está me dizendo aqui como que o imposto está sendo calculado. No caso, eu tenho aqui o total do imposto devido, ele está dizendo que eu devia pagar R$ 305, mas eu já paguei R$ 1.233, baseado em, aí logo eu tenho R$ 928 a restituir. Como que ele calculou isso aqui? Com base nos meus rendimentos e com base aqui naquilo que eu já paguei. Outra coisa que eu posso fazer a qualquer momento é vir aqui, ícone aqui de cheque, né? E dou um cheque aqui, ele vai me dizer quais são os campos que faltam ser preenchidos. Então, como eu fui fazendo aqui, eu não coloquei os detalhes, né? Não coloquei data de nascimento, não coloquei os dados do contribuinte, ele aparece aqui para mim que tem vários campos ainda para corrigir, ok? Outro ponto importante, nós estamos aqui então em pagamentos efetuados. Posso incluir aqui doações que eu talvez venha ter feito, doações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, doação de incentivo à cultura. Existem vários tipos de doações aqui que eu posso incluir, certo? Lembrando sempre, vou repetir novamente, é mania de professora repetir a mesma coisa. Você só inclui aquilo que você tiver documentação comprobatória. Não inclua doações que você não fez e que você não tem o documento. Não inclua despesas que você não teve. Por quê? Porque isso isso caracteriza crime de sonegação fiscal. Outro ponto importante, a professora Beatriz já tinha falado, é uma declaração de imposto de renda, mas aqui você precisa declarar também os seus bens e os seus direitos. Por exemplo, vou colocar aqui novo, vamos supor que esses bens, eu tenho a dona Catarina, né, tenha um imóvel. E esse imóvel é um prédio residencial, é a casa em que ela mora. Eu vou ter que colocar aqui a inscrição municipal do imóvel, quando ela comprou, eu discrimino aqui o imóvel, a discriminação pode ser normal, casa de alvenaria com 120 metros quadrados, por exemplo. Eu coloco a localização desse imóvel, certo? Tenho que ter todos os dados do imóvel, tá? Por isso que foi dito. Quais são os documentos que você precisa? Todos os documentos referentes àquilo que você vai declarar. Geralmente no teu carnê de IPTU você tem ali todas as informações, tá? O logradouro, a área total. Mas eu já coloquei aqui em cima que é de 120 metros. Tem que colocar aqui novamente. Qual que é a área total do imóvel? Se é metros quadrados, né? Se é hectare, no caso de ser um sítio, uma chácara. Aqui você vai colocar qual era o valor desse imóvel lá em 2020. Imagina que lá em 2020 o valor do imóvel era de 350 mil. Depois, em 2021, no final de 2021, eu tenho esse imóvel valorizado. Eu coloco o valor que ele valorizou. Mas aí eu vou ter que pagar imposto sobre o que ele valorizou? Não, você não paga imposto sobre o que ele valorizou. Você paga imposto se no momento em que você tiver vendido o imóvel, você tiver ganho de capital. Mas o imóvel que você tem lá, vamos imaginar que de 350 mil ele tenha passado a valer 400 mil. Dou ok aqui, ele não mudou o valor do meu imposto, certo? Ele não mudou o valor do meu imposto. Por quê? Porque eu não pago imposto sobre o imóvel, eu pago imposto sobre a renda que eu venha a auferir sobre esse imóvel ou sobre um ganho de capital numa possível venda. É aqui também que eu vou colocar veículos que eu tenha, participações em empresas, créditos, outros bens e direitos, né? Como por exemplo, um título de clube,
Um consórcio que eu tenha que não foi contemplado ainda, é um direito que eu tenho, né? Eu estou pagando o consórcio, eu tenho esse direito. Vamos pensar aqui, criptoativos, né? Eu posso incluir aqui também, se eu tiver Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, eu incluo aqui também, tá? Outro ponto que eu preciso colocar, dívidas e ônus reais. Lembra que eu disse ali que eu tinha uma casa? Vamos imaginar que essa casa seja financiada. Eu venho aqui e vou dizer de onde vem essa dívida. É uma dívida numa sociedade de crédito, por exemplo. Aqui eu vou colocar dívidas que eu tenho com empréstimos, com financiamento de imóveis, financiamento de veículos, até empréstimos com pessoa física eu posso colocar aqui. Por que eu coloco aqui? Vamos imaginar que você tenha adquirido um bem à vista. Você comprou uma moto à vista, você pagou 12 mil nessa moto à vista. Só que esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Você tem que dizer de onde veio esse dinheiro. Você pagou à vista. Mas eu paguei à vista porque eu peguei um dinheiro emprestado do meu avô, que empresta dinheiro sem juro para mim, por isso eu peguei dele, preferi pegar dele do que pegar do banco. Tá tudo bem, desde que seja real, certo? Você tem um empréstimo numa sociedade de crédito, por exemplo. Coloco aqui. Aqui você vai dizer financiamento do imóvel localizado. Aí você vai dar os dados do imóvel aqui para ficar claro que é o mesmo imóvel que você declarou lá. Qual que era a situação em 31/12/2020? Eu estava devendo 200 mil. Aí eu paguei um pouquinho aí ao longo do ano, agora eu estou devendo 150 mil. Quanto que eu paguei em 2021? Se eu estava devendo 200 e agora eu estou devendo 150, eu paguei 50 mil. Mudou o meu imposto? Não. Por que eu preciso colocar isso com todos esses detalhes? Ano que vem você vai ter que declarar de novo. E você não pode simplesmente ano que vem brotar um bem que você não tinha o ano anterior. Você não pode simplesmente fazer nascer um bem que você não tinha dinheiro para pagar. Se eu comprei uma casa, mas eu adquiri junto com essa casa uma obrigação. É o que a gente chama de partidas dobradas, né, contadores? Eu adquiri uma obrigação em conjunto, certo? Se eu comprei um veículo, eu adquiri e paguei financiado, eu adquiri uma obrigação junto. Se eu comprei um bem e eu não tinha dinheiro para comprar este bem, a Receita vai te questionar com que dinheiro você comprou o bem. Basicamente, os principais campos a serem preenchidos são esses. Claro que tem mais um monte de outras coisas aqui. Por exemplo, atividade rural para quem é do ramo agrícola, ganhos de capital, é aqui que a gente vai colocar, por exemplo, se eu vendi um bem e eu ganhei capital, né? Houve muito essa questão aí dos veículos usados que aumentaram de valor, né, do ano passado. Então, assim, se houve ganho efetivo de capital, eu preciso declarar aqui, certo? E outras coisas aqui. Eu só quero fazer aqui uma pequena simulação. Eu coloquei aqui que a senhorita Catarina tem dependente, teve despesa com médicos e despesas com instrução. Independente de eu ter colocado, de eu fazer a declaração completa ou simplificada, eu preciso colocar os ônus e os bens e direitos. Bens e direitos e ônus eu preciso colocar. Mas eu não sou obrigada a colocar, por exemplo, que eu paguei a escola do meu filho, eu posso excluir. Quando eu excluo, automaticamente ele vai diminuir o meu imposto a restituir. Também não preciso colocar que eu tive despesas com o médico. Eu excluo, vai diminuir o meu imposto a restituir e começa a dar imposto a pagar. Mas observe que aqui no desconto simplificado não muda, certo? Aqui no desconto simplificado não muda. Eu sou obrigado a colocar um dependente? Não sou obrigado, eu posso excluir o dependente daqui. E você observa que se eu excluir o dependente, aumenta o meu imposto a pagar por deduções legais. Mas no desconto simplificado não muda, eu continuo tendo R$ 79,00 a restituir. Então, você não é obrigado a colocar dependentes, mas é uma opção que você tem para diminuir o valor do imposto a pagar. Você não é obrigado a colocar as suas despesas médicas, mas é uma opção para você pagar menos imposto. Você não é obrigado a colocar despesas com instrução, mas é uma opção para que você pague menos imposto. Às vezes, a pessoa tem
uma única fonte de renda, como esse caso aqui, vamos imaginar essa situação aqui. Ela tem uma única fonte de renda e ela não tem dependentes. Compensa mais o desconto simplificado. Mas se essa mesma pessoa, como a gente já viu aqui, tiver dependentes e tiver também outras despesas, compensa ela fazer por deduções legais, que é a parte do que a gente chama de declaração completa. Muito bem, então esses foram os principais pontos do preenchimento do sistema. A professora Beatriz agora tem uma dica muito importante a respeito daquilo que você tem que tomar cuidado para não cair na malha fina. E para finalizar, pessoal, é bom destacar alguns pontos que carecem maior atenção para não cair na tal da malha fina, né? Ou seja, eu deixar de declarar algo ou de ter algum comprovante ou tentar maquiar a minha declaração para receber a mais ou pagar a menos e acabar que o governo vai confrontar esses resultados, né, essas informações que eu estou incluindo no imposto de renda e podemos cair na malha fina, né, tendo que pagar multas ou até mesmo respondendo aí nas esferas judiciais, dependendo do que a gente declarar ali de forma equivocada. Mas, professora Beatriz, e se eu cair na malha fina antes do último dia para a entrega da declaração? E se eu entregar a minha declaração hoje, estamos em março ainda, o prazo vai até o final de abril e no meio do mês eu faço a entrega da minha declaração e eu caio na malha fina? Consigo resolver isso ou eu já estou com problema? Não, você tem a possibilidade de fazer a declaração retificadora. Ou seja, eu estou com dúvida na hora de declarar, eu que faço o meu próprio imposto de renda. O ideal, se tem muitas dúvidas e que essas dúvidas, né, se você fizer de maneira equivocada, pode fazer com que você caia na malha fina, a orientação é que você procure mesmo um profissional especializado. Ou se você já fez, no caso que a professora Lilian falou, então procure esse profissional e faça a declaração retificadora. Eu tenho que pagar alguma multa se eu retificar até a data? Se você retificar até a data, não é necessário pagar nenhuma multa, pois ainda vai estar dentro do prazo de entrega da declaração de imposto de renda. E alguns desses cuidados que nós temos que tomar envolve a incompatibilidade, divergências de informações. Então vamos supor, lá nos pagamentos, né, eu pago um plano de saúde e às vezes eu declaro lá no meu pagamento um valor diferente do que a operadora de plano de saúde declarou. Então vai ser feita a confrontação dessas informações, porque ali a operadora gerou uma nota fiscal do serviço prestado e eu estou declarando o valor que eu paguei. Então esses valores têm que ser convergentes e não divergentes. O preenchimento incorreto, às vezes se eu colocar um dependente que não é, ou faltar informações importantes, por exemplo, eu preencho errado o valor do meu rendimento, então temos que nos atentar ao preenchimento correto, sempre conferir certinho ali todas as casas, as numerações dos valores que foi pago, que foi recebido, dos bens, direitos. A falta de comprovantes, ou seja, se eu não tenho como comprovar que eu paguei, ou até mesmo que eu recebi, não tem como eu declarar. Então, eu gastei X de dentista, X de médico ou qualquer outro meio. Se eu não peguei o recibo, a nota fiscal, não tem um meio de comprovar, eu não declaro. Porque caso caia na malha fina, ainda mais essas despesas com saúde que são dedutíveis, eu tenho que ter um meio de comprovar. E omissão de dados. Não vou lançar essa receita, né, esse meu rendimento que eu tenho no outro trabalho, porque vai me dar imposto a pagar. Essa questão de omitir dados também pode gerar uma série de problemas. O leão sabe. E até em questão quando não envolve o recebimento de rendimentos. Pode ser até mesmo de bens e direitos que eu não lancei, muitas vezes no outro ano eu vou vender aquele imóvel, mas como agora eu vou colocar a venda desse imóvel, que vai entrar dinheiro no meu banco, vai movimentar os meus bens e direitos, mas na outra declaração você não tinha esse eu imóvel. Não tinha nenhum imóvel. Então tomar cuidado também aí com a omissão de dados. Então, pessoal, essa foi a primeira etapa do nosso curso. Está aparecendo aqui um QR Code na tela, que é um fórum de perguntas,
onde você pode incluir a dúvida que você ficou durante a nossa fala ou até mesmo uma dúvida específica que você tenha sobre o imposto de renda à pessoa física. Aí no nosso próximo encontro, na segunda etapa do curso, que vai ocorrer aqui na FASEC no dia 26 de março, nós vamos tratar pontos específicos sobre a elaboração do imposto de renda à pessoa física. Vamos responder a essas dúvidas que vocês incluíram no nosso fórum e vamos tratar assuntos como empresário e MEI, como eles declaram, como devem declarar, fundos de investimentos, renda variável, investimento na bolsa de valores, onde eu incluo, como eu declaro, empréstimos, dívidas, auxílio emergencial, venda de imóvel ou automóvel, inclusive com ganho de capital. Então vamos responder e vamos tratar esses assuntos específicos na parte 2 do nosso curso, que vocês podem realizar a inscrição por meio desse outro QR Code que irá aparecer na tela. Aguardo vocês, muito obrigada e até breve. Até mais, pessoal!